Oi, senhor. Fala, galerinha, beleza aí? Bom dia. Como é que vocês passaram aí a semana, o final de semana? Bem, e você? Tranquilão, como sempre. Guilherme, dando uma olhada aí no cabelo para ver se tá tudo normal. Bonita paisagem aí, ô Guilherme. Pessoal, só vou esperar mais alguns minutinhos para ver se mais gente entra. Aí já começa a chamada, tá? Enquanto isso, né, já vou fazer a chamada. Vocês fizeram a tarefa que eu deixei para vocês fazerem, galerinha? Sim. Sim. Não, quem é que fez? Quem é que não fez, hein? Vamos lá, hein? Lembrando que a gente observa essas coisas para... Será que hoje o clima, né, que está mais propenso à chuva, afetou a presença de vocês? Vocês estão em poucos hoje? Pois bem, vamos começar então a chamada e a aula. Deixa eu abrir aqui o... Lembrando então aqui, gente, que na chamada de preferência respondam por áudio, tá? Mas aí na impossibilidade de conseguir responder por áudio, responda aí pelo chat, tá certo? Então vamos lá. Ana Carolina? Senhor, é oitavo D, não oitavo B. Ah, tá. Aqui foi no automático. Voltando aqui. Beleza. Obrigado, gente. Foi falha aqui na...
Vamos lá. Alice. Ana Clara. Ana Rebeca. Arthur Jimenez. Ele respondeu no chat. Ah, beleza. Arthur Rudes. Breno. Opa, o Rudes faltou. Guilherme Manganotti. Guilherme Silveira. Aqui. Igor. Isabela. Presente. Johan. Júlia. Aqui. Cauane. Eu. Larissa. Lívia. Presente. Luana. Presente. Lucas Carvalho. Presente. Lucas Fernandes. Lucas Fernandes. Lucas Henrique. Lucas Henrique respondeu no chat. Ele respondeu no chat. Maria Clara. Natália. Flor. Oi. Lucas Fernandes respondeu no chat, não foi? Não, aqui está aparecendo para mim Lucas Henrique que respondeu. Ah, perdão. Rafael. Respondeu. Estela. Vitória. Aqui. Pessoal, caso vocês tenham contato com esses que tá faltando... Ô, Fernando, dá um sinal de vida aí depois que eu coloco presença para você. Se você não se manifestar, vou colocar falta. Se vocês tiverem contato, né, com esses alunos que estão faltando, falem com eles, que é importante eles estarem participando das aulas, né, até mesmo porque aqui dá para vocês esclarecerem dúvidas, né, além de estar pegando a explicação, né, ao vivo, porque às vezes você pega gravado, né, dá para você pausar e anotar, mas daí você quer pegar, fazer uma observação, fazer um comentário, e não dá certo, e acaba não conseguindo, tá certo? E também, né, eu vou pegar e apresentar esses alunos que estão faltando a coordenação, né, para ter um retorno, então, só para ficar essa pequena observação aí, ok? Então, vamos começar o nosso dia de hoje com a correção da página 9. Então, vamos lá. Antes das 3 questões, tem um pequeno textinho que está falando assim. A regência é um período em que se inicia com a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e termina em 1840, quando Dom Pedro II assume o trono. A Constituição previa que regentes governassem o país, enquanto o herdeiro fosse menor de idade. Esses tiveram como desafio enfrentar os problemas que Dom Pedro I não conseguiu resolver e permaneceram após a sua partida. Deixa eu ver aqui. Calu, quais foram as tensões estudadas no módulo anterior que poderiam abalar a integridade do território brasileiro?
Peraí, em que página? 9. Eu não fiz, senhor. Você não fez a tarefa? Não. Jimenez, o que você respondeu? Jimenez. Luana, você respondeu essa? E a Luana caiu. A Luana caiu, senhor. Ô, Cauane, você pode responder aqui então pra gente? Respondo. Eu coloquei corrupção no Brasil, uma antinomia entre normas morais e prática social. Cauane, agora eu quero que você me explique. Por que você... aqui eu não estou querendo criticar a sua resposta, mas qual foi o motivo que fez você colocar essa resposta? Cauane? Ai, senhor. Não, assim, porque vamos falar, de uma certa forma, até tem sentido isso que você colocou. Mas para o que a pergunta está pedindo, está errado, tá, Cauane? Veja bem, a pergunta fala em relação ao módulo anterior, então ela está falando em relação ao primeiro reinado. Aqui, vocês poderiam olhar na página 8 e pegar, para vocês terem como base, vocês poderiam pegar a partir do terceiro parágrafo que eles falam das revoltas, né, que teve. Então, vamos pegar lá. Durante o primeiro reinado, vocês estão acompanhando a leitura? Vocês estão com a apostila aí, todos vocês? Daí, durante o primeiro reinado, o território brasileiro não estava assegurado. Tá? Então, vejam aqui, que a pergunta fala, quais foram as tensões estudadas no módulo anterior que poderiam abalar a integridade do território brasileiro? Então, vamos lá. Haviam disputas territoriais, como a da Cisplatina, no Nordeste, a partir de Pernambuco, em 1824, deflagrou-se uma revolta que pretendia criar uma confederação de repúblicas formadas pela província de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas, a Confederação do Equador. Teve como líder Frei Caneca, um religioso carismático. Após repressão ao movimento, foi punido por fuzilamento, pois nenhum carrasco aceitou enforcá-lo, a pena comum nos casos de revolta. Daí tem um outro parágrafo, pula o parágrafo que fala sobre as mulheres, aí vem, ó, com a perda de territórios e a crise econômica, a popularidade do imperador estava abalada. Deputados dividiram-se basicamente em dois grupos políticos que tinham alguma semelhança com os partidos políticos atuais. Partido Português, defensor da centralização política, administrativa, em torno da autoridade de Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro, defensor de maior autonomia para as províncias. Tais partidos entraram em conflito físico com um episódio que simbolizou a impopularidade de Dom Pedro I, conhecido como a Noite das Garrafadas, uma briga de rua que durou 5 dias entre defensores do imperador e insatisfeitos com o governo imperial. Então, aqui o que eu li, em resumo, o que eu li aqui que a gente pode falar, né? Até mesmo, a gente pode falar assim, o que fragilizou, o que poderia colocar em risco
a integridade do território brasileiro naquela época? Primeiro, até mesmo a impopularidade do imperador, né, os impostos cobrados, os movimentos liderados por comerciantes, né, e proprietários de terra, visto aqui, por exemplo, a questão da Confederação do Equador, né? Então, todas essas questões aqui que estão presentes no texto foram motivos que foram tensões que poderiam levar aí, né, ao fim da integridade do território nacional, beleza? Alguém não conseguiu pegar a resposta? Quer que eu repita? Quer que eu escreva? Sor, você pode repetir, por favor? Repito. Então, vamos lá. Ô, Guilherme, depois, no final da aula, me lembra para colocar presença para você, tá? Então, vamos lá. A pergunta fala, quais foram as tensões que poderiam abalar a integridade do território brasileiro? Então, poderiam abalar a integridade do território brasileiro deixa eu escrever aqui. Obrigada, Sor. Uhum. Acho que é mais fácil escrever, que daí depois... Aqui eu dei uma boa resumida, né? Porque se a gente pegar até mesmo os conflitos que estavam tendo durante o primeiro reinado, né, com toda a impopularidade, que foram cada vez mais aumentando a impopularidade de Dom Pedro I, Dom Pedro I, deu uma engasgada aqui, né? A gente pode resumir justamente nisso, né? Pegar como grande exemplo a Confederação do Equador, né? Que aí nesse caso era um governo, a Confederação do Equador buscava um governo mais republicano, mas e se afastava, né, do governo imperial ou aquilo que a gente chama de governo centralizador, o governo central, né? Então, essas pequenas tensões entre proprietários de terras, comerciantes com o governo central eram que poderia abalar a integridade nacional, beleza? Em resumo, seria isso, ok? Alguém não conseguiu entender a resposta da primeira? Tem alguma dúvida ainda? Então, vamos lá. Segunda questão. Quais eram as tensões estudadas que indicam que a monarquia também era questionada? Júlia, você respondeu essa? Respondi, Sor. O que você respondeu para a gente? Sor, eu respondi a criação da monarquia constitucional que limitava o poder do rei. Veja bem, Júlia, até mesmo quando a gente fala sobre a Constituição, né, a monarquia constitucional, a gente pensa bem nisso, mas só que perceba que lá, algumas páginas atrás, quando a gente fala sobre a Constituição de 24, a gente vê que Dom Pedro I, ele faz toda uma articulação para que essa Constituição acabe dando mais poder a ele, né? Lembra que ele até faz colocar na Constituição o poder moderador. Nesse caso aqui, a resposta era simples. Foi a Confederação do Equador em 1824. Tá? Aí, se vocês quisessem falar que foi um movimento separatista, republicano que ocorreu no Nordeste, beleza. Mas a resposta, basicamente, era só vocês colocarem Confederação do Equador
1824. Tá? Daí, para complementar, movimento separatista. Obrigada, Sor. Imagina. Teste. Se tiver algum erro de digitação, releva, que eu estou tentando digitar rápido aqui. Mas, basicamente, Confederação do Equador, 1824. Movimento separatista, republicano, no Nordeste. Terceira questão. Quais partidos existiam na época? E quais eram seus projetos para o Brasil? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Lívia, você respondeu essa? Tá certo. Eu tô percebendo que tem bastante gente que tá caindo. Eu acho que é por causa da estabilidade, né? Acho que tempo de chuva, assim, acaba atrapalhando a internet. Isabela, você respondeu? Não fez. Cauane, você respondeu a terceira da 9, da página 9? Respondi, mas eu não sei se tá certo, não. Beleza, pode falar. Eu coloquei, existia um partido português que fortalecia a autoridade de Dom Pedro I e os projetos é o Partido Brasileiro, que é a maior autonomia às províncias. Isso mesmo, tá? Então, nós tínhamos dois partidos, o português e o brasileiro. O partido português buscava cada vez mais fortalecer o poder do imperador. Já o partido brasileiro, ele era um partido que defendia mais a autonomia das províncias, beleza? Eles queriam uma maior autonomia aí das províncias. Aqui, galera, sobre a autonomia das províncias, é importante ressaltar um ponto que eu acho que quando eu falei pode induzir vocês ao erro interpretativo, mas o que é? É sempre bom a gente lembrar que nesse momento as províncias elas tinham que obedecer ao governo imperial, porque a gente estava no império, beleza? Mas, na prática, o que ocorria é que os governadores das províncias, os presidentes das províncias e tal, acabavam tomando as suas decisões por si só, né? Porque não tinha uma fiscalização muito rígida do governo central, no caso do imperador, em relação ao que as províncias de fato estavam fazendo. Então, por isso que eu falei nas aulas anteriores, em relação a essa questão das autonomias das províncias. Mas lembrando sempre que as províncias elas tinham que obedecer ao governo central, beleza? Ficou clara essa questão da autonomia das províncias? Porque a gente vai ver aqui, né, que muitas dessas revoltas, até alguns acordos que foram feitos, eles têm como pauta, né, essa questão da autonomia das províncias. O que seria nessa questão da autonomia das províncias que algumas revoltas vão falar, que a gente vai observar aqui? É justamente se separar do governo federal, do governo central, governo imperial, né? Geralmente, essas revoluções que queriam a autonomia da província eram revoluções republicanas de cunho federativo, ok? Pois bem, então, explicado isso, espero que vocês tenham entendido, né, para não ter maiores complicações de interpretação histórica, vamos lá, alguns pontos que ficam... Cadê aqui? A gente tinha que falar... Então, antes da gente chegar e ir para as revoltas regenciais, né, é necessário a gente entender aqui agora como é que está o cenário político brasileiro. Então, uma coisa que vocês precisam perceber, galera. Primeiro, vocês já perceberam que falar de política nunca é algo fácil, ok? E vocês vão perceber lá no ensino médio, quando a gente falar sobre filosofia e sociologia, que é um pouquinho mais complicado ainda do que se pensa. Mas é gostoso falar sobre isso, né? Falar sobre teoria de Estado, entre outras questões.
Segundo, vocês já devem ter percebido que a política brasileira, desde o seu início, desde quando o Brasil é Brasil, tá? É conturbada. Então, não é uma coisa atual, né, o nosso cenário político ser um caos. E a gente pode generalizar que acho que qualquer outro país, né, a política em qualquer outro país acaba sendo confusa também. Mas a gente precisa fazer uma bela de uma ressalva. Por quê? No primeiro reinado, nós tínhamos 2 partidos, português e brasileiro, na qual a gente já viu na resposta da questão número 3. Agora, no período regencial, nós temos 3 partidos, tá certo? E por que é importante observar? Que agora a gente já vê que a visão política do período regencial é outra em relação ao período do primeiro reinado, tá certo? E são esses partidos aqui que vão influenciar no golpe da maioridade, que vão influenciar também no governo dos regentes, tá? E vai ter uma certa influência no governo, tá? De Dom Pedro II, beleza? Então, é necessário a gente fazer essa observação, porque na aula anterior não deu tempo de eu trabalhar bem isso. Então, nós tínhamos 3 partidos, os liberais moderados, os liberais exaltados, os abolicionistas e os abolicionistas ou restauradores. Vamos começar pelo que é mais simples, tá? Essas informações estão na página 10, tá? Nesse texto, Tendências Políticas durante o período regencial. Tá? Então, está aqui. Galera, quem está chegando atrasado não precisa se preocupar, tá? Eu sei que quando o tempo fecha aqui fica ruim a internet e tudo. Só depois, no finalzinho da aula, me lembra para eu colocar presença, beleza? Então, vamos começar pelos mais simples. Os abolicionistas eram aqueles que defendiam o governo central, o governo do imperador. Então, vamos lá no texto. Ó. Grupo formado por maioria de portugueses, composto na burocracia, ou seja, na administração do Estado, no exército e no grande comércio. Defendiam a volta de Dom Pedro I ao trono, por isso eram considerados restauradores. Seu propósito deixou de fazer sentido em 1834, com a morte de Dom Pedro I. Então, a gente vê que esse partido, então, depois, posteriormente, na decorrência do período regencial, para de fazer sentido, justamente porque eles eram a favor de Dom Pedro I, eles eram a favor do retorno de Dom Pedro I, por isso abolicionistas ou restauradores. Aí agora vamos falar sobre os liberais moderados, grupo formado pelos que lutaram contra o despotismo de Dom Pedro I, que levou a abdicar, considerava que a federação e a república provocariam a divisão do Brasil, e por isso defendiam o cumprimento da Constituição, a monarquia e o escravismo, mas pretendiam ampliar os poderes dos municípios e das províncias. Muitos de seus membros eram pertencentes à classe média, mas representantes interessados dos grandes proprietários rurais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em outras palavras, o que acontece? Esse grupo dos liberais moderados, quando vocês vão falar, aqueles liberais moderados, pensam assim, eu quero maior, óbvio, como o próprio nome já fala, liberdade, né? Liberdade política. Então, veja que eles são um grupo que vão se opor a Dom Pedro I, mas eles, né, são contrários à ideia de federação e república. Tá? Em outras palavras, eles eram contrários às ideias da Confederação do Equador. Tá? Então, por isso que eles defendiam a obediência à Constituição de 1824, à monarquia constitucional e ao escravismo. Tá? Até mesmo porque, se eles fossem liberais mesmo, eles deveriam abolir a escravidão. Tá certo? Então, percebam aqui, moderados por quê? Eu quero uma liberdade, mas eu quero uma liberdade restritiva, eu quero uma liberdade para alguns. E aí nós temos o grupo, né, dos liberais exaltados. A gente pode falar exaltados aqui, não no exaltado no sentido de serem nervosos, serem bravos, mas seriam os liberais, mais liberais mesmo, tá? Assim, quero liberdade para geral.
Então, os liberais exaltados seriam alguns de seus membros haviam participado na Confederação do Equador. Defendiam a autonomia das províncias e as liberdades individuais, pretendiam abolir o poder moderador e ampliar o número dos eleitores. Entre eles, alguns eram republicanos. Então, vejam aqui, que alguns desses liberais exaltados defendiam uma monarquia constitucional, mas uma monarquia constitucional no qual o imperador tivesse os seus poderes limitados e bem limitados pela Constituição. Já uma outra ala desse partido era mais voltado para o republicanismo, tá certo? Então, veja aqui o que é interessante. A gente pegar, então, eu tô falando um pouco rápido porque a gente tem bastante coisa para ver hoje, tá? Mas, se a gente for fazer um comparativo, liberais moderados eram contrários, eram opositores ao governo central de Dom Pedro I, mas defendiam a Constituição de 84, defendiam a monarquia, tá? A monarquia constitucional, tá, galera? E o escravismo. Os liberais exaltados, eles já defendiam uma maior liberdade, tanto liberdade política, né, na questão de maior autonomia para as províncias, né, e municípios, e bem como as liberdades individuais. Professor, o que vem a ser liberdade individual? Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Lembrando, gente, que nesse momento a religião oficial do Império Brasileiro era o catolicismo, embora a Constituição falasse que não vedasse a prática de outros cultos, mas a religião oficial era o catolicismo. E nós temos, e os abolicionistas, então, eram aqueles que defendiam o Dom Pedro I e queriam o retorno deles. Ok? Conseguiram entender aí a composição dos três partidos políticos? Professor, Oi? então, eu entendi que os liberais exaltados são aqueles que defendem quase todo tipo de liberdade. Os abolicionistas, eles defendem o Dom Pedro, mas eu perdi a parte dos liberais moderados. Os liberais moderados, né, o Lucas, seria a seguinte questão. Eles eram contrários a Dom Pedro I, em outras palavras, eles eram contrários ao imperador, tá? Aqui, eu ia falar uma coisa, mas vamos lá, para não complicar. Então, eles eram contrários a Dom Pedro I, mas eles não eram... por que era moderado? Porque tinha um limite à liberdade deles, tá? Porque eles defendiam a Constituição de 1824, tá? Defendiam a monarquia constitucional e defendiam a escravidão ainda, tá? Porque é interessante, porque se a gente pegar, é contraditório você ser liberal, mas defender a escravidão. Por que de tudo isso? Porque a maioria desses liberais, né, faziam parte do grupo de classe média, da classe média, ou eram proprietários de terras, entre outras questões. Beleza? Conseguiu pegar aí, Lucas? Aham, entendi. Tá? Aí depois, galera, tem aqui também falando sobre o golpe da maioridade, mas aí sobre o golpe da maioridade eu vou segurar um pouquinho para a gente falar depois. Ah, beleza, Guilherme. Aí depois eu coloco, então, a presença para ele. Aí, então, na última aula, nós vimos, né, o período regencial. Quantas regências nós tivemos aqui no Brasil? Alguém pode... Aqui a pergunta é aberta, para quem quiser responder. Foram 4, não foi, senhor? Isso mesmo, foram 4. Sabe me dizer quais foram? Senhor, eu tô olhando na apostila, tudo bem? Tranquilo, sem problema. Foi a trina provisória, a trina permanente, a una e outra una. Tá, então a gente pega e fala que foi a una de Antônio Feijó e a una de Araújo e Lima, ok? Gente, os regentes também não
ficaram numa situação fácil, tá? Porque basicamente foi o seguinte, Dom Pedro pegou e falou assim, ó, tô indo para resolver a treta em Portugal, vocês que se virem, toma que o filho é teu, tá? Então ele deixou a bucha toda para os regentes. Então aqui na página 11 aparece aqui um mapa sobre as principais revoltas, né, ou melhor dizendo, sobre as revoltas que ocorreram dentro dos períodos regenciais. E aí, na página 12 e 13, nós começaremos a ver algumas dessas revoltas. Então, por que eu estou falando assim? Primeiro, Dom Pedro I ele deixa o Brasil numa situação caótica. E os regentes eles vão se mostrar ineficazes para resolver essa situação. Porque começam a surgir diversas revoltas no Brasil. Essas revoltas são chamadas de revoltas regenciais, beleza? E aí é importante observar, não dá para a gente colocar todas essas revoltas no mesmo saco, ou seja, não dá assim, vamos pegar assim, se eu falar assim, o que foi as revoltas regenciais? Não daria para dizer, foi um movimento contrário ao período regencial que tinha como reivindicação a República. Não dá para você colocar isso. Por quê? Havia movimentos que eram a favor da República, outros movimentos que eram a favor ao retorno de Dom Pedro, alguns movimentos eram liderados por escravos, outros movimentos eram liderados por proprietários de terras que eram contrários à abolição da escravidão. Então, cada revolta tem sua particularidade, tá? Mas todas essas revoltas ocorreram no período regencial. Tá certo? E aí essas revoltas foram fatores para um ou outro regente acabar caindo, beleza? Então, o que a gente pode ter aqui? Nesse período regencial, o que vai acontecer? As províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais começam a ter cada vez mais o poder político centralizado nessa região. Então, a gente percebe que a região sudeste, nesse momento do Brasil, ela já começa a ser uma região que tem como posso falar? Começa a ter muita influência política. Só que, vocês podem olhar no texto da página 12, as províncias que mais davam dinheiro para o Império era justamente a província da Bahia, Pernambuco e Maranhão. Por isso que nós vamos ver que a maioria dessas revoltas ocorrem na região norte e nordeste, tá? Embora a gente vai ter uma ou outra revolução aí também, revolta na região sul e sudeste também, ok? Gente, até que vocês estão conseguindo acompanhar, tá muito rápida a explicação, tá confusa. Tranquilinho? Então vamos lá. O que acontece? O que a gente pode falar num modo geral dessas revoltas? Tá? O que é o denominador comum dessas revoltas? São movimentos que serão contrários ao governo central e serão contrários ao poder dos regentes. Tá? Então a gente pode ver que serão revoltas que ou defenderão o retorno de Dom Pedro I, ou defenderão a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, ou defenderão a instauração de uma república, beleza? E aqui, como eu falei, há uma pluralidade de interesses e reivindicações, tá? Não há apenas um único objetivo. Cada uma dessas revoluções tinha aqui o seu objetivo. Aqui, então, eu peguei as que estão apresentadas no texto e pensei em algumas informações que achei interessante trabalhar aqui com vocês. Então, a primeira coisa é a revolta, a Guerra dos Cabanos e a cabanagem. Por que é importante falar desses dois aqui, tá? Ao mesmo tempo? Para vocês não confundirem, tá? Um não está ligado com o outro, tá? Esquecem essa questão de ligação de um com o outro. Tá? Embora tenham os nomes parecidos, cabanagem e cabanos, mas são movimentos distintos, beleza? Aí, a Guerra dos Cabanos ocorreu em Pernambuco no ano de 1832 a 1835. Maria,
Você poderia me falar em qual regência a gente estava nessa revolta? Só um segundo, senhor, aqui rapidinho. Senhor, a gente, pelo que eu vi, que a gente estava na trina permanente, não era? Isso mesmo. Então, nessa revolta, nós estávamos aqui na regência trina permanente, ok? Aí eu não vou citar os nomes dos regentes porque não vem ao caso. Veja aqui, ó, quem é os líderes dessa revolta? Pequenos proprietários, tá? Trabalhadores rurais, índios e escravos. E olha que interessante, né? Além de defendiam, né, o catolicismo, que era a religião oficial do Império, e queriam o retorno de Dom Pedro I. Por que eu falo que é interessante, né? Porque se pegar, é curioso você ver os índios e escravos lutarem para ter o retorno do imperador e manter o status como estavam, né? Esse grupo, uma informação interessante, é que eles usavam tática de guerrilha e eles foram derrotados, né, por um membro um dos participantes da Confederação do Equador. E posteriormente esse cara que derrotou, aqui no livro, na apostila de vocês não citam o nome dele, né? E esse cara que acaba conseguindo derrotar essa revolta se torna depois é nomeado presidente da província de Pernambuco, ok? Já a revolução a cabanagem. Se a gente pegar a cabanagem, ela ocorreu no Pará, então na região norte já do Brasil. Então veja, a Guerra dos Cabanos, região nordeste. Cabanagem, região norte. Entre os anos de 1835 a 1840. Então a gente pode falar que ela pega toda a regência una de Feijó e a regência una de Araújo de Lima, ok? O que acontece nessa revolta? Veja que é uma revolta por briga da elite, briga política interna, tá certo? E o que foi o estopim dessa revolta? A nomeação do presidente da província do Pará. Então, esses revoltosos, eles eram contrários à nomeação desse presidente de província. Essa revolta tem a participação de negros, índios e mestiços e foi liderada por Eduardo Angelim, ok? O que nós temos aqui nessa revolta? Ela foi duramente reprimida, tá? Pelo governo central, que culminou aí na morte de 30 mil pessoas, ok? Aqui, gente, 30 mil pessoas, era está na apostila de vocês, representava 20% da população da província, ou seja, morreu muita gente nessa revolução, né? Aqui, quais eram os principais ideais da cabanagem? Eles eram contra os estrangeiros, era uma outra revolta que defendia o catolicismo e, nesse caso, eles defendiam o Dom Pedro II. Tá? Eles queriam aí que que Pedro de Alcântara, que viria a se tornar Dom Pedro II, já fosse nomeado aí, já fosse coroado imperador. Ok? Vamos dar sequência aqui. Aí nós teremos a Balaiada, que é um movimento que acontece no Maranhão e no Piauí nos anos de 1833 e 1841, então pega desde a regência trina permanente até a regência una de Araújo de Lima. Aqui nós vamos ver que é uma revolta, uma rebelião popular que conta com lideranças, né, de diversos setores da sociedade do Maranhão e do Piauí. Né? Entre os líderes estavam Raimundo Gomes, Francisco dos Anjos e Cosmos.
Eles defendiam, então, o catolicismo, a Constituição de 1824 e Dom Pedro II como imperador do Brasil. A nomeação, né? Nomeação não sei se era o caso, mas o empossamento de Dom Pedro II. No final dessa revolta, nós temos a anistia dos rebeldes. A anistia é o perdão aos rebeldes. Os escravos foram reescravizados, tá? E, no caso, o único líder que foi morto foi Cosme, porque Cosme, ele era um negro, tá? Deixa eu ver aqui. E por um negro... E, além de tudo, Cosme, ele liderava um quilombo, tá certo? Então, aqui, Cosme, ele foi pego como bode expiatório da Revolução. E, justamente por ele ser negro e líder de um quilombo, ele acabou sendo morto e foi o único morto nessa revolução. Os outros, ou dessa revolta, os outros foram anistiados, ok? Aí nós teremos, posteriormente, em 1837 e 1838, na Bahia, a Sabinada. A Sabinada recebe esse nome por causa do líder do movimento, Sabino Barroso. Aqui, Balaiada recebe o nome por causa, né, que um dos líderes, Francisco dos Anjos Ferreira, ele era fabricante de balaio, beleza? Então, por isso que recebe esse nome, a Revolução. Então, essa revolução, agora a Sabinada, é uma revolta urbana, né, liderada por um membro da classe média. Ele era um médico e jornalista. E veja que aqui, ó, ele já queria... a Sabinada, ela foge do que os outros movimentos queriam. Ela já queria a instauração da República, a instauração da República no Brasil, né? Até a maioridade de Dom Pedro. Então, o que acontece? Qual que era a visão de Sabino? Olha, vamos proclamar a República, vamos formar uma República aqui. Aí, então, Dom Pedro II atinge a maioridade, ele vai assumir como imperador, ok? E também, o que ele previa? A libertação dos escravos nascidos no Brasil que tivessem lutado na Revolução. O resto manteria o status de escravo mesmo, tá certo? E aí, galera, a gente vem entre uma das maiores... óbvio que cada uma dessas revoltas, né, teve a sua importância, mas aqui, uma das mais significativas revoltas, e uma das revoltas que fez os regentes caírem, foi a Revolução Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 1835 a 1845. Era uma revolução que procurava federalista, ou seja, procurava estabelecer uma república, tá? É uma revolução também separatista. Então, os membros dessa revolução acabaram querendo se separar do Brasil, tá certo? E quem que eram os líderes? Proprietários de terras e criadores de gado. Por que essa revolução recebe o nome de Farroupilha, né? Farrapo, né, seria maltrapilho. É um nome pejorativo que os opositores a essa revolução davam, tá? Então, são aqueles maltrapilhos, né? Aqueles esfarrapados. Quais eram as principais reivindicações? Eles eram contrários aos impostos, aos altos impostos taxados por eles, e também às taxações do gado, né, na fronteira do Uruguai. Por quê? Você tem lá muitos... vamos lá. Um dos membros, os participantes eram criadores de gado também. E eles faziam muito negócios com os uruguaios também. Então, essa taxação acabava prejudicando os negócios deles, tá? E eles eram também contrários à formação da Guarda Nacional. Sobre a Guarda Nacional, a gente vai falar na aula que vem, porque não dará tempo hoje. Aí nós temos que, em 1838, esses revoltosos, eles vão proclamar a República de Paraty, sobre a liderança, sobre a presidência de Bento Gonçalves. Para quem tiver interesse aí, teve uma minissérie da Globo chamada Casa das Sete Mulheres, que mostra sobre essa Revolução Farroupilha, tá? Aí, dentro dessa Revolução Farroupilha, a gente vai ter a participação de um mercenário italiano chamado Giuseppe Garibaldi, né, que vai casar com Anita Garibaldi. E aí, que é interessante, essa é uma das revoluções que não foi derrotada.
que acontece? Vocês podem perceber que o fim dela foi em 1845, já no governo imperial. O que faz? Dom Pedro II, então, decide fazer um acordo com os revoltosos. Tá? Ele anistia os revoltosos, perdoa os revoltosos e, além de tudo, o Império passa a assumir as dívidas da República de Paratini. Tá? E daí os participantes dessa revolta acabam fazendo parte, integrando o Exército Nacional, entre outros acontecimentos que são firmados nesse acordo de paz. Mas o que é importante ressaltar aqui é que nós tivemos um acordo de paz, né, entre o governo imperial e os revoltosos. Aí, por fim, né, eu acabei não colocando, já estourou o nosso tempo, só para terminar aqui, nós temos a revolta, né, dos malês, que foi em Salvador, em 1835, que foi aquela que eu já citei com vocês, que foi uma revolta de escravos, né, escravos muçulmanos, que queriam uma maior liberdade religiosa, tá certo? Aí, então, galera, o que vocês vão fazer para a próxima aula? Tarefa número 10, revoltas do período regencial. E aí, os dois textos da página 14, eu acabo trabalhando com vocês na próxima aula, beleza? Galerinha, alguma dúvida, questionamento ou aflição? Por favor, quem foi os que chegaram depois de eu ter feito a chamada? O Guilherme. E a Maria. Prontinho, presença colocada aqui para vocês, beleza? Galera, agradeço então a participação de vocês, tá? Desejo aí uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Abração. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, senhor. senhor. Tchau, tchau. Até. Até.